ela vai pautando a vida dela apenas nesses quesitos. No ser, no ter, ela vai apenas se envolvendo com essas coisas, só pensando em si própria, só pensando em se embelezar, ela vai se ocupando só com essas coisas, em prosperar mais, com as coisas dessa vida. Aí, de repente, acontece o quê? Acontece os imprevistos. Essas coisas, elas não podem satisfazer plenamente o homem. Aí começam a aparecer o quê? Os percalços, os imprevistos da vida. Aí geram as inseguranças. Daqui a pouco a pessoa ela vai estar frustrada porque ela não conseguiu aquele emprego, ela não conseguiu aquele aumento, ela não conseguiu comprar aquilo. Então, porque ela pauta a vida dela em ter, em ser, apenas em ter e em ser, somente nisso, nas coisas desta terra, que a sociedade impôs, que a mídia traz, então ela começa a querer pautar a vida dela igualmente às outras pessoas, e ela não procura saber a singularidade pelo qual ela está nessa terra. O que vai gerar isso? Começa a gerar frustrações, porque se você não tem a estrutura de ser quem você almeja ser, de ter o que você almeja ter, se você não consegue esses objetivos, você vai ter frustração dentro de você. Frustração vão gerar insegurança, vão gerar complexo de inferioridade, de incapacidade e outros transtornos dentro da própria pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela não foi feita apenas para pautar a sua vida no ser, no ter, no conseguir mais e mais, porque é isso que a mídia trabalha, a sociedade trabalha na mentalidade das pessoas. É uma coisa completamente diferente do que Jesus ele nos ensinou. Uma coisa completamente, não que seja errado você ser, não que seja errado você ter, desde que os caminhos sejam os caminhos pelo qual o Senhor traçou para você. Desde que essas não sejam as suas prioridades sempre. Porque pessoas para nós nos compararmos, existem muitas. Sempre vai existir uma que você vai achar que está melhor, mais bonita, mais aparente do que você, e que você pode olhar para ela e mudar o seu ser para parecer melhor. Sempre vai ter ofertas de produtos mais avançados e mais avançados e mais modernos. Então esse adquirir, ele não cessa. E ele não satisfaz, porque o mercado tem algo já melhor do que aquilo que você já adquiriu para te oferecer, e você vai querer o melhor. E os teus pensamentos concentrados, ocupados nisso, acabam invertendo os valores. Essas não são as prioridades. O Senhor Jesus disse, Evangelho de Mateus capítulo 6, ele disse assim, olha, a comida não é mais importante que o corpo. Tampouco os vestidos mais importante. Na verdade, ele disse, a comida não é mais importante que a vida, e nem os vestidos mais importantes que o corpo. Então, se a comida não é mais importante do que a vida, mas sem comer, a gente não vive muito tempo, muitos anos. Não é verdade? Mas ainda assim ele está dizendo, olha, a comida ela não é mais importante que a sua vida. Então, se você tem feito do consumir, do ter, do adquirir, do ser, a sua vida, você inverteu os valores. Como tem pessoas que muitas vezes morrem numa mesa de cirurgia porque decidiram que estavam meio gordinhos na barriga e precisavam fazer uma lipo, tirar aquela gordura. Decidiram que, bem, o nariz deles não estava adequado à sociedade de hoje, então precisava fazer uma cirurgia no nariz. Cirurgias estéticas que colocam em risco a vida de uma pessoa. Não que você não deva fazer uma cirurgia, mas busque a Deus primeiro. Quais são as prioridades? Porque continuar vivendo, com certeza, é prioridade. Está acima de ter um nariz bonito ou um corpo, como a sociedade chama de bonito, de bem arrumado. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que quando nós
dedicamos a nossa atenção total na nossa aparência, naquilo que nós somos fisicamente, então as vestes, os vestidos estão sendo mais importantes que o corpo. Mas meu querido, minha querida, nós perguntamos hoje para você, por que é que você tem um corpo? Você já se perguntou por que você nasceu? Por que você está aqui? E por que você nasceu com esse corpo? Que na verdade é mortal esse corpo. A pessoa ela acaba mudando a escala de valor. Em vez dela valorizar mais a vida dela, ela valoriza mais as coisas externas. Em vez de valorizar mais o seu eu, a sua pessoa verdadeira, ela valoriza mais a sua estética. Ela valoriza mais a sua carne, a sua beleza. Tem gente que procura deixar o corpo belo, os cabelos belos, mas o seu interior está sujo. O seu interior não tem valor. Muitas vezes você vê pessoa descendo de um carrão lindo, pessoa bem penteada, bem arrumada, é só alguém pisar ali no calinho dela, ela solta aquele palavrão e solta aquela ira, aquele sentimento de ódio. Quer dizer, o que adianta? Por dentro, por fora a pessoa ela está linda, mas por dentro cheio de rancor, um vazio muito grande. Muitas vezes a pessoa ela está muito bela fisicamente falando, mas dentro dela um vazio. Ela muitas vezes está diante de uma multidão, está no meio de muitas pessoas, mas ela sente um vazio muito grande. O que significa isso? Significa que você, a pessoa que está assim, ela está invertendo os valores. A aparência, o exterior está mais valorizado do que o interno. E o Senhor Jesus, ele disse que não é a maneira que a gente deve viver. O Senhor Jesus disse que a maneira que a gente deve viver, em primeiro lugar, é valorizar a nossa vida. Estamos vivos, temos vida em nós mesmos. A vida é mais importante do que isso tudo. Eu quero ler o texto para que você compreenda bem. Veja só, é no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque não é a vida mais importante que a comida e o corpo, e nem a roupa mais importante que o corpo. O corpo é mais importante do que a roupa. A vida muito mais importante do que a roupa, do que a comida ou do que você tem ou pode vir a ter. Deus nos deu um corpo. Você tem um corpo. Para que você tem esse corpo? Alguém disse uma vez, assim, olha, essa vida, ela dura apenas até o corpo morrer. Quando morreu esse corpo aqui, acabou, não tem mais vida. E até hoje tem muita gente acreditando nessa grande mentira que alguém tornou em verdade. E então as pessoas estão vivendo hoje, e elas vivem diariamente ocupadas em eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que conseguir aquele outro, eu tenho que prosperar naquele ali, eu preciso descansar, eu preciso viajar, eu quero férias, eu quero mudar. Como se o dia de amanhã sempre fosse existir. Mas hoje Deus está nos chamando a atenção para o fator de que o teu dia de amanhã depende dele, está nas mãos dele. E pode ser que ele decida que somente o teu dia de hoje existirá para você. Amanhã não virá, como tem vindo continuamente. E aí, o que é que vai acontecer? Porque se essa frase que alguém disse, que a vida somente dura enquanto existe esse corpo, nós, na verdade, cada um de nós, só vamos saber se realmente isso é uma verdade no momento em que esse corpo não viver mais. Mas e aí, eu pergunto para vocês, se no momento que esse corpo seu aí não viver mais, você descobrir que na verdade isso que te contaram era uma grande mentira e que a existência continua assim, mesmo quando esse corpo já morreu, você não deixará de existir.
Você não é esse corpo que está aí. Você não é esse corpo. Esse corpo é o lugar onde você está habitando hoje, mas você é um ser eterno. E todo ser eterno só vai ter vida eternamente em Cristo Jesus. Porque se não estiver em Cristo, se continuar se ocupando somente com as coisas dessa vida, essa vida, ela é passageira e somente enquanto temos esse corpo. Morreu esse corpo, o seu ser continuar existindo e pode ser que ele continue existindo numa morte eterna. E aí não há mais tempo para tomar decisões. São sistemas de crença. Sistemas de crença. Então, se a pessoa ela crê que vida só há enquanto está no corpo, alguém falou isso para ela e ela aceitou esse sistema de crença, ela acreditou. Agora, essa fonte que você bebe, isto é, essa pessoa que te falou que a vida só enquanto você está nesse corpo, será que essa pessoa que fez você acreditar, será que ela é digna de confiança? Já tem gente, né? Tem gente que acredita que se o homem ele morre, aí daqui a pouco ele vai se melhorar. Tem gente que acha que ele pode até se piorar. Tem gente que acha que ela morre, um ser humano, ela volta depois num macaco. Existe até uma frase, né, pastora Wanda? Reencarna, né? Ela crê que ela vai reencarnar numa outra vida, ela vai ser um pouquinho... São tudo filosofias de crenças. Agora é o seguinte, será que vale a pena acreditar nessas pessoas? Essas pessoas, elas são dignas de crenças? Porque olha só, entre tudo que as pessoas falam, todas essas pessoas renomadas que trouxeram esse sistema de crença, de regressar, e a pessoa volta, reencarna, ou acabou a matéria, acabou tudo. São sistemas, alguém falou em sistemas de crença. Agora, entre todos esses sistemas de crença, eu prefiro ficar com o sistema de crença do Senhor Jesus. E Jesus disse que há vida depois da morte. A vida eterna para quem o recebe como seu Senhor e perdoador, ou há condenação, é o sistema de crença. Então, entre acreditar em todas essas filosofias, ideologias de crenças, eu prefiro ficar com a de Jesus. Por quê? Porque Jesus é digno. Jesus é digno porque ele nunca mentiu. Jesus é a única pessoa que já nasceu, foi morto e está vivo. Procura todas essas pessoas que um dia trouxeram essas crenças, essas filosofias. Vai lá na sepultura delas, você vai ver que as ossadas delas estão lá. Elas pereceram, elas morreram e pereceram. Agora, Jesus pereceu? Jesus não pereceu. Ele morreu, mas porque ele era verdadeiro, ele era justo, quer dizer, ele foi o homem perfeito nessa terra, enviado por Deus. Então, ele não pereceu, pastora Wanda, ele ressuscitou. Então, o sistema de crença de Jesus é o melhor que existe para o ser humano. E Jesus falou para aquelas pessoas que vivem se preocupando em angariar, ter e ser, e se esquece do espiritual. Jesus, ele disse que na mesma noite, um certo homem chegou para Jesus e falou: mestre, por favor, corrija o meu irmão ali, porque meu irmão ele não quer me dar parte da herança. E Jesus falou: quem me colocou como o repartidor das suas heranças, hein, rapaz? Eu não estou aqui para ser o repartidor. Você está muito ganancioso. Aí Jesus ele lança essa parábola então dizendo: olha, em verdade eu vos digo que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele angariou muitas coisas e foi construindo, só pensou nas coisas dessa vida. E ele queria, cada vez que ele tinha mais ele queria. Jesus falou: louco, ainda hoje vão pedir a sua alma. O que você tem, tudo que você construiu, para quem vai ficar?